A maioria das pessoas acham que não investe porque ganha um pouco. E acredite, eu já fui um tipo de pessoa que tinha esse pensamento. Mas o maior obstáculo que impede que esse propósito seja levado até o fim é a constância dos aportes mensais. E o problema disso tudo não é a falta de conhecimento. O problema é que as pessoas tentam sempre investir com aquilo que sobra. Eu sou o Vinícius, criador do canal Cifra Cash. Sou um CLT que estou construindo a minha liberdade financeira na prática. Aqui eu falo sobre dinheiro de uma forma clara, simples e que também é possível se aplicar na vida. A maioria das pessoas acham que saber investir é somente você escolher o ativo certo, a ação certa, o fundo imobiliário certo, a renda fixa, mas na prática não é bem assim. E na maioria das vezes o investimento ele morre antes mesmo de começar, porque ele não tem uma prioridade. Afinal de contas, quem não consegue fazer sobrar o dinheiro nunca vai conseguir investir. Se os investimentos for algo opcional, ele sempre vai ficar para depois. Depois do aluguel, depois do cartão, depois do conforto. E o erro não é investir pouco, é tratar o investimento como a sobra. Ah, se sobrar esse mês eu invisto, se sobrar o mês que vem eu invisto. E quando você lida com as suas finanças dessa forma, investimento se torna a última opção. E hoje eu vou compartilhar um insight que me ajudou a superar essa barreira de deixar para investir somente aquilo que sobrava. E muita coisa mudou na minha cabeça depois que eu comecei a tratar isso de uma maneira diferente. E atualmente eu sempre penso assim: investimento é uma dívida mensal comigo mesmo, assim como um aluguel, uma internet, uma conta de água, de luz. Todos os meses eu preciso pagar. Afinal de contas, eu penso que se eu não pagar essa dívida, que seria o investimento, eu penso que algo de ruim vai acontecer, eu vou sujar meu nome, algo nesse sentido. Afinal de contas, essa é uma dívida que se eu não pagar hoje, eu precisarei pagar ela amanhã, e amanhã ela estará muito mais cara do que está hoje. E quando você decide investir primeiro, todo o restante se ajusta. O padrão de vida se adapta, os gastos diminuem e também as desculpas somem. Eu não estou dizendo que você precisa priorizar os seus investimentos e deixar de pagar uma conta de luz, de energia, as coisas essenciais que você precisa no seu dia a dia. Mas você precisa sim lidar com os investimentos como se fosse mais uma dessas dívidas que você não pode deixar de pagar, que os efeitos serão muito prejudiciais a você caso você deixe de fazer aquilo. Afinal de contas, quem sempre tenta investir com o que sobra, no final nunca sobra. Mas quem prioriza investir antes acaba fazendo sobrar sem menos perceber. Então, o que que eu fiz? Atualmente eu separei um valor fixo todos os meses para eu aportar e eu também já deixo isso anotado na minha planilha de controle financeiro. Afinal de contas, eu já olho para o mês seguinte visualizando se, o mês que vem quanto de dívida que eu já tenho. Então eu já consigo me basear para saber se esse mês eu ainda posso gastar um pouco mais ou um pouco menos. Afinal de contas, se o meu gasto já estiver muito extrapolado aqui, eu já vou dar uma segurada para não extrapolar os meus ganhos mensais desse mês. E mesmo assim, olhando para esse valor total no final, eu já estou me baseando ele contando com o valor que eu defini para aportar todos os meses. Afinal de contas, ele está setado lá como se fosse uma dívida, por mais que não seja, mas é uma dívida comigo mesmo. Então, isso também me ajuda a me basear com a relação dos meus gastos. Afinal de contas, se eu não lançar esse investimento, eu vou colocar outras dívidas para ocupar esse valor. Então, eu deixando ele ali, automaticamente quando meus olhos bater naquele valor final, eu já vou falar, opa, já está bem alto. Só que ainda assim eu estou com uma margem ali, que é algo que eu vou fazer um investimento, não é necessariamente uma dívida, mas eu conto aquilo como se fosse uma dívida. E você também pode fazer o uso dessa estratégia, assim como eu. Basta você acessar esse vídeo aqui, onde eu explico como você pode controlar suas finanças mensais, seja para você sozinho ou seja para um casal. Então você já consegue lançar todos esses investimentos ali todos os meses até o final do ano, para que você faça um controle e consiga fazer sobrar esse valor todos os meses e honrar com os seus aportes mensais. Afinal de contas, escolher bons ativos, fazer uma boa análise vale muito, mas ter uma constância dos aportes mensais é ele que vai te ajudar a evoluir o seu patrimônio no decorrer do tempo e também corrigir os seus preços médios quando aparecer oportunidades na bolsa de valores. Afinal de contas, você não precisa ganhar mais para investir. Você precisa parar de negociar com o seu futuro e fazer o que precisa ser feito. Se isso faz sentido para você também, já deixa o seu like para eu saber. São esses os passos que eu estou fazendo para conseguir conquistar a minha liberdade financeira. Sei que não vai ser fácil,
mas vou seguir firme com os meus aportes mensais, espero que você também faça o mesmo. E também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que fala, eu não invisto porque eu não ganho bem, porque eu não sobra dinheiro. Afinal de contas, a gente não precisa de muito para começar a investir. Obviamente que vai acelerar muito o processo, caso você tenha muita grana. Mas um ponto muito importante é que, se a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro enquanto ela tem pouco, se em algum momento essa pessoa tiver muito, é bem provável que essa situação se repita. E também eu vou te pedir, comenta aqui embaixo, investir para você seria uma prioridade essencial ou você está levando mais como, o que sobrar eu vou aportar lá e o que tiver de ser vai ser? Ou se você também tem alguma outra estratégia. Afinal de contas, não é todo mundo que segue por esse ritmo, né? Nem todo mundo gosta de investimentos, mas fica aí também o meu questionamento para vocês.